Olá, eu sou a Cíntia Rocha e hoje nós estamos na Assembleia da República de Portugal, aqui em Lisboa. E nós viemos aqui porque Portugal está passando por uma crise política sem precedentes. O orçamento de Estado para o ano que vem foi chumbado pelo Parlamento e, com isso, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai antecipar as eleições e dissolver o Parlamento. Nós consideramos que este orçamento, precisamente por estarmos num momento de recuperação, ou que deveria ser de recuperação do país, ele precisava dar uma resposta global a vários problemas estruturais que já existiam e que a pandemia veio pôr em evidência e veio tornar ainda mais graves no nosso contexto social. Questões como os salários. Nós continuamos a ter um salário mínimo que é muito abaixo daquilo que é a maioria dos países europeus e consideramos que era necessário dar uma resposta do ponto de vista do aumento dos salários, não só do salário mínimo, como dos salários intermédios. E como é que se faz para aumentar os salários intermédios? Com alterações à legislação laboral que reponham regras que protejam os trabalhadores. Essa é a notícia. E daí eu confesso para você que quando a gente começou a acompanhar um pouco mais de perto isso que está acontecendo aqui em Portugal, já que vivemos aqui, eu estou falando mesmo do Anderson e de mim, a gente ficou em dúvida sobre como entender esse processo todo. Porque o sistema eleitoral aqui em Portugal, o sistema político, é muito diferente do Brasil. Então nós viemos até aqui, falamos com várias pessoas para tentar entender melhor o que é que está acontecendo e é isso que eu vou tentar te explicar, como eles dizem em bom brasileiro. O que acontece é que, voltando atrás, voltando lá em 2011, naquele ano, o governo teve uma reunião, uma coligação de partidos à esquerda que tinham interesses em comum e que precisavam se juntar para formar maioria no parlamento e assim poder aprovar propostas. Com o passar dos anos, essa formação, essa coligação que eles chamam aqui de geringonça, isso começou a descer um pouco ladeira abaixo e culminou agora no chumbo do orçamento para 2022. Isso significa que o orçamento para o ano que vem não foi aprovado. E o que acontece é que o primeiro-ministro, que é o Antônio Costa, ele é membro do PS, que é o Partido Socialista, um partido de esquerda, e ele não contou, inclusive, com os votos da esquerda para a aprovação desse orçamento. Ou seja, o PCP, que é o Partido Comunista, e o Bloco de Esquerda votaram contra o orçamento, votaram junto com a direita. Isso significa que agora o presidente da República vai chamar novas eleições, vai dissolver esse parlamento e chamar novas eleições. Isso acontece num momento muito complicado, né? A gente está já com 2 anos de pandemia, a gente tem uma espera de uma recuperação dessa crise econômica para o ano que vem e é nesse momento que acontece a dissolução do parlamento português. Para entender melhor esse momento político de Portugal, nós entrevistamos o deputado do PCP, Duarte Alves, que é um dos deputados mais jovens do parlamento português. Ele explica que, nesse momento, o governo continua a ter poderes para executar o orçamento previsto para esse ano de 2021, mas que algumas pautas precisam ser melhoradas, principalmente com relação às condições de salários e de moradias. Na sequência, o governo pode apresentar uma nova proposta. Pode também apresentar uma nova proposta de orçamento do Estado. Legalmente tem 90 dias para o fazer e, portanto, pode haver um novo processo se o governo entender dar a resposta aos problemas do país que não deu na proposta e que levou ao seu chumbo aqui na Generalidade. Portanto, há diferentes possibilidades que estão em cima da mesa. Tem-se falado muito da possibilidade do Presidente da República vir a dissolver a Assembleia e a convocar novas eleições. Agora, antes disso, é possível que existam outros passos no trabalho da Assembleia da República, no trabalho do Governo e, da parte do PCP, estamos disponíveis para encontrar as respostas aos problemas do país que este orçamento e o que está para lá dele não deram nesta proposta que foi entregue e que foi agora rejeitada. A gente fala disso com uma certa preocupação porque isso dá uma brecha para a direita, para a extrema-direita, que tem crescido também aqui em Portugal, de repente ganhar um pouco mais de espaço no governo. Aqui, a extrema-direita tem um novo partido chamado Chega, que é liderado principalmente pelo seu presidente André Ventura, e o André Ventura é uma espécie de Bolsonaro, assim, só que um pouco mais inteligente, um pouco mais articulado, mas o André Ventura, junto com a direita, junto com o Chega e com outros partidos de direita, ganham aqui uma brecha para crescerem. A gente tem uma certa preocupação, somos imigrantes e vemos que as coisas podem, num período aí de talvez 5 anos, não sei quanto tempo, as coisas podem ir também para a direita, como aconteceu com Trump nos Estados Unidos, como aconteceu com o Brasil, com Bolsonaro. E agora, o que nós vamos fazer por aqui é acompanhar os próximos passos para manter informado você brasileiro e você que tem interesse em notícias daqui da Europa, você brasileiro que vive por aqui também, para a gente ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Eu sou a Cíntia Rocha e esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Apoie o nosso trabalho pelo apoia.se/coluna de terça ou pix para coluna de terça@gmail.com.